Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? A igreja pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é: Jesus é o caminho. Essa mensagem que eu quero trazer hoje para a igreja. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. Eu acredito que todos que já estão aqui na igreja devem ter ouvido falar alguma mensagem, alguma pregação sobre esse rapazinho aí chamado Bartimeu. É um texto bem conhecido, né? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E se o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, é porque Ele tem algo novo para falar conosco, né? Nenhuma palavra é igual a outra. Talvez pode até ser, a palavra até pode ser igual, mas talvez eu esteja num momento diferente, você esteja num momento diferente, e aí naquele momento você recebe a palavra de uma outra maneira, né? Então, peço que você abra o seu coração. Esse era o texto que o Senhor tinha para essa noite. Abra seu coração e desfrute desse momento que o Senhor preparou para nós, amém? Então vamos lá. Pouco se sabe sobre a vida desse cego, né? Se a gente for ler lá na Bíblia, não fala muita coisa sobre a vida dele, enfim. Sabe somente que o seu pai se chamava Timeu, né? E ele passou a se chamar Bartimeu por conta de ser filho do seu pai, que se chamava Timeu, né? Mas, enfim, não vem ao caso. A gente não quer falar muito sobre quem ele era, ou porque ele ficou cego, enfim. Não é esse o foco da mensagem dele, tá? A mensagem de hoje é que a gente possa descobrir qual é a nossa condição hoje, que caminho que nós estamos andando. Tá? Então, esse é o foco da nossa mensagem de hoje, tá? O texto que nós lemos diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ali diz que Jesus estava passando e ele estava sentado à beira do caminho. Mas antes de falar da beira do caminho, eu quero falar para aqueles que estão fora do caminho. Em nome de Jesus, eu acredito que aqui não tenha ninguém fora do caminho, mas a mensagem está sendo transmitida via internet, via Facebook e YouTube. Então, eu acredito que essa mensagem possa alcançar a vida de alguém que talvez esteja andando fora dos caminhos do Senhor. Então, primeiramente, eu quero falar para esses que estão andando fora do caminho. Em João 14:6 diz: Jesus é o caminho. E hoje, muitas pessoas não se decidiram a andar por este caminho. Infelizmente, hoje em dia, a gente encontra muitas pessoas que ainda não estão no caminho. Muitas pessoas ainda não decidiram por seguir a Jesus. E elas continuam levando uma vida como se Jesus não fosse voltar. Essas pessoas estão totalmente fora do caminho. E eu acredito que existem vários fatores que contribuem para que essas pessoas decidam
a permanecer fora do caminho. Eu creio que pode ser por alguma vez, né? Enfim, a gente está aí há tanto tempo, tanto eu quanto você já devem ter ouvido falar muitas vezes que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Alguém já ouviu dizer aqui que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Jesus já voltou? Não, mas Jesus vai voltar. E talvez por conta das pessoas ouvirem há tanto tempo que Jesus está voltando, e isso não ter acontecido, eu acredito, né? Que talvez a pessoa possa estar bem tranquilo, bem sossegado. Não aconteceu, Jesus não voltou, então está tudo certo, vou continuar aqui, fora do caminho. Mas olha só o que diz a palavra em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, irmãos, a palavra não mente. Ela é verdadeira, ela é eficaz e verdadeira. A palavra está dizendo que um dia Jesus voltará. E eu espero que quando ele voltar, ele não encontre ninguém fora do caminho. Então, se você tem alguma dúvida de que um dia Jesus voltará, irmãos, não tenha mais essa dúvida. O Senhor Jesus voltará um dia. Mas também tem aqueles que às vezes dão as desculpas, né? Que não escolhem a Jesus, não entram no caminho de Jesus, por conta de alguma coisa que foi ensinado para ele desde pequeno, enfim, né? Que foi passado desde a infância, alguma religiosidade que foi passado para ele, e por conta disso, ele prefere continuar nessa religiosidade, podemos assim dizer, não tão verdadeira, do que aceitar a religiosidade correta e entrar nos caminhos do Senhor. Então, talvez por alguma coisa que foi falado quando era pequeno, né? A pessoa continua insistindo naquele erro, e por isso não entra no caminho do Senhor, não aceita o Senhor, não entra no caminho. Outro motivo que eu relacionei aqui, possa ser que as pessoas que estão fora do caminho de Jesus, do Senhor, são porque elas precisam tomar algumas decisões, tais como vícios, algumas escolhas que elas têm que fazer, alguns desejos que elas têm que abandonar, algumas coisas que ela acredita que vai perder. Eu, antes de se converter, eu e o Marcelo, a gente já falou isso aqui, antes de nós nos convertermos, a gente tinha esse medo. E o que nós vamos perder quando a gente vier para Jesus? E vocês podem ter certeza que uma grande maioria das pessoas tem esse medo, que vai perder algo quando ela se converte, que vai deixar de ter alguns amigos. Esse era o meu medo era as minhas amizades, né? Vou deixar de ter alguns amigos, porque agora virei crente, né? Então, assim, os amigos vão deixar. Mas, irmãos, isso é uma mentira, isso é uma ilusão do inimigo para te deixar fora do caminho. Quando você decide, quando você escolhe por entrar no caminho, por seguir a Jesus, você não perde nada, você só ganha. Então não caia nessa mentira. Isso é uma mentira de Satanás para que você não entre no caminho. Mas enfim, muitas podem ser as desculpas que as pessoas podem dar para não entrar no caminho. Eu acredito, irmãos, assim, eu sempre digo, né? Quem anda comigo aí deve ter ouvido eu falar que eu acredito que o grande problema das pessoas, na minha visão, é que a maioria delas não acredita no céu e no inferno. Infelizmente, as pessoas não acreditam no céu e no inferno. Eles acham que Jesus, que Deus é tão bom que não tem um inferno. Irmãos, isso é real. O céu e o inferno, eles existem. E aí, nós temos que cuidar para nós ver aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Como eu disse, eu acredito que aqui, glória a Deus que hoje, né,
Tá todo mundo já no céu aqui, em nome de Jesus, né? Mas essa é uma decisão mas eu creio que é a mais importante da nossa vida. Aonde nós iremos passar a nossa eternidade? Porque não tem, irmãos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Pronto, simples assim. Não tem uma terceira opção. Então, muitas vezes a pessoa ela está nesse engano. Não, mas não existe o inferno. Vou ficar ali esperando, guardando um tempinho, depois eu vou... Não, irmãos. É imediato. Morreu, está definido a tua eternidade. Então, nós precisamos saber. Nós estamos no caminho? Porque se nós estivermos no caminho, irmãos, aí a nossa eternidade está garantida, em nome de Jesus. Então, se não é o nosso caso aqui, mas se você ainda não aceitou Jesus, quem está nos assistindo, não aceitou Jesus, não decidiu tê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, faça, porque isso é o primeiro passo para você alcançar o céu. O carcereiro perguntou para Paulo, né? Como eu faço para ser salvo? Em Atos 16, 30, 31 diz: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, irmãos, nós precisamos crer, acreditar, aceitar o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos ser salvos. Bartimeu ali, ele não sabia, irmãos, mas Jesus estava a poucas horas da sua crucificação. Era a última vez que Jesus passava por ali. Era a última vez que Bartimeu estava vendo Jesus. E nós não sabemos se essa pode ser a nossa última vez ou não. Então nós não podemos perder a oportunidade. Assim como Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Ele consertou a sua vida, ele entrou nos caminhos e ele passou a seguir Jesus. Essa é a nossa função, a nossa missão, seguir a Jesus. Então, se alguém que está nos acompanhando pelas redes sociais aí, sentiu no coração de aceitar Jesus, de entregar a sua vida para Jesus, manda uma mensagem aí que depois possivelmente alguém estará entrando em contato contigo, para que você possa estar acertando a sua vida e voltar para os caminhos de Jesus, amém? Muito bem, então, esses são os que estão fora do caminho. Esses já identificaram que estão fora do caminho. Mas agora tem aqueles que, assim como Bartimeu, estão à beira do caminho. E esses, irmãos, eu digo que eles correm um risco tão grande quanto aqueles que estão fora. Porque estar na beira do caminho não é um lugar para um cristão estar. E muitas vezes, nós estamos à beira do caminho e não percebemos isso. Bartimeu estava ali à beira do caminho. Ele conhecia Jesus. Porque o texto que a gente leu diz que quando ele ouviu, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, ele conhecia quem era Jesus, mas ele estava sentado à beira do caminho. E hoje, muitas pessoas estão na mesma situação que Bartimeu. Muitas pessoas até conhecem a Jesus, sabem do que ele é capaz de fazer, mas estão sentados à beira do caminho. Estão assim como Bartimeu, dependendo de esmola, dependendo de que os outros ajudem, esperando que aconteça algo na sua vida. Muitas pessoas hoje, irmãos, conhecem Jesus, mas estão na beira do caminho. Não desfruta de uma vida abençoada, de uma vida plena. E tudo isso por não conhecer verdadeiramente Jesus, por achar que conhece a Jesus. Tudo isso, irmãos, por muitas vezes não se entregar totalmente a Jesus. Não se entregar verdadeiramente para Jesus. Quantos jovens, irmãos, a gente vê hoje em dia aí,
que no final de semana, os nossos jovens aí, os nossos adolescentes que estão hoje na igreja, quantos jovens que no final de semana vêm para a igreja, né, bate o cartão, mas durante a semana tem uma vida totalmente desregrada, tem uma vida que não agrada ao Senhor, fazem coisas que não é agradável a Deus, achando que os pais não estão vendo. Os pais podem até não estar vendo, mas tem um que vê todas as coisas. Então, a maioria, a gente vê aí, ontem mesmo, foi assim, a gente ficou, só quando a gente vai nesses lugares, o João participou ontem dos jogos, e nós estivemos ali, era uma idade até 17 anos, enfim, e nós estivemos lá por um bom tempo. Irmãos do céu, o que era aquilo? Eu não sei se eu tapava os ouvidos da Sara, eu não sei se eu saía dali, eu não sei o que eu fazia. A gente tinha que ficar porque o João tinha jogo. Mas na mesma hora que eu estava ali, irmãos, eu tinha sabe assim, eu estou no lugar errado. Eu não posso estar aqui, a minha filha não pode estar aqui ouvindo isso, o meu filho não pode estar aqui ouvindo isso. Irmãos, eles não falam uma palavra, se não for um palavrão. Gente do céu, eu fiquei assim, porque a gente não tem muito contato com esse tipo, né, de jovens, enfim. Mas eu fiquei aterrorizada, irmãos. Quantos jovens? E aí eu fiquei pensando assim, né? Espero que o meu não estava assim, porque eu estava lá, né? Mas eu fiquei imaginando, quantos dali poderiam ser cristãos? Quantos dali, o pai e a mãe são homens de Deus, mulheres de Deus, e os filhos estão ali, falando, irmãos, umas coisas que eu vou dizer para vocês. Deu uma evoluída, pelo que eu vi, deu uma evoluída nos palavrão, misericórdia. Coisa feia, irmãos. Jovens, adolescentes, não tem problema nenhum vocês terem amigos que não seja cristão. Não tem problema nenhum. O único problema é esses amigos fazer você deixar de ser cristão. Fazer você sair do caminho de Jesus. É o que a gente sempre... Hoje de manhã eu peguei uma conversa do Marcelo com a Sara. E o Marcelo falava alguma coisa mais ou menos disso. O Marcelo é mais de conversa, né? Ele estava no psicológico da Sara. Ele estava entrando no psicológico da Sara hoje de manhã. E ele falando isso para ela. A gente tem que cuidar, irmãos. Será que nós vamos ser aqueles que vão tirar as pessoas que estão fora ou na beira do caminho e trazer para o caminho? Ou será que nós vamos ser aqueles que eles vão tirar nós do caminho e levar para a beira ou para fora do caminho? Nós precisamos cuidar muito disso. Fica a dica para vocês aí, jovens. Cuidem com as amizades de vocês. Cuidem se elas estão agregando alguma coisa para vocês. E pensem assim, é vocês que têm que trazer eles para o caminho de Jesus. Não vocês saírem do caminho de Jesus. Pensem nisso. Casamentos, irmãos, como eu já disse aqui em uma outra mensagem, que estão à beira do caminho. Casamentos de pessoas cristãs que se dizem conhecer a Jesus, mas estão na beira do caminho. Dentro de casa, briga, confusão, discussão, falta de diálogo, traição, maridos e esposas que bloqueiam o celular e não fornecem a senha do celular. Irmãos, se o teu marido, se você não sabe a senha de desbloqueio do celular do teu marido, ou você não sabe da tua esposa, alguma coisa está escondendo. Não vem querer me dizer, não tem. Não tem. Então já fique esperto aí. Cuidado. Homens convertidos, homens que estão no caminho, recebendo mensagens no WhatsApp de pornografia, em grupos que só colocam destruição, maldição vindo através do celular, irmãos.
de homens que se dizem no caminho, mas que, se você for ver bem, estão na beira do caminho. Mulheres que muitas vezes se recusam a fazer o seu papel dentro de casa, a cuidar dos seus esposos, a cuidar dos seus filhos, como a pastora muito bem pregou aqui, esses dias atrás, domingo passado, acho que domingo retrasado, com relação a gente honrar. Mulheres, honre os seus maridos. A pastora pregou no domingo, na segunda-feira eu tive a oportunidade de demonstrar honra para o meu esposo. Falei para ele. Ele esqueceu a garrafa de chá em casa e ele falou: não, amor, não precisa trazer aqui para mim no trabalho. E na hora me veio a palavra da pastora: honra o teu esposo. Entrei no carro, só mandei uma foto para ele da frente da empresa. Estou aqui para trazer a tua garrafa de chá. Eu senti no meu coração que era uma maneira de honrar a vida dele. Mulheres, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as nossas coisas, sim. Mas nós precisamos desenvolver o nosso papel dentro de casa, que é cuidar da nossa família em primeiro lugar, que é cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo. Cuidem para você não ficar aí à beira do caminho. Pessoas que preferem continuar no vício do que ter uma vida com Deus, andam à beira do caminho. Pessoas que nós sabemos que já se converteram, irmãos, mas que ainda continuam no vício. Irmãos, eu, graças a Deus, não tenho nenhum vício assim, nunca tive, glória a Deus. Mas eu imagino que não deva ser fácil. O Marcelo, quando ele relata a questão do vício do cigarro dele, ele fumou por muitos anos. Ele diz que não é fácil você largar assim. Ele várias vezes jogou carteira de cigarro fora e isqueiro fora e depois ia lá e comprava tudo de novo. Mas a gente sabe que não é fácil, irmãos. Eu tinha, em nome de Jesus, um irmão que era dependente alcoólico. E a gente viu que esse menino sofreu. Por várias vezes ele tentou largar o vício e não conseguia. Então, irmãos, a gente sabe que não é fácil, mas nós precisamos cuidar para que você vença isso, para que você saia da beira do caminho e volte para o caminho. Porque se você se converteu, irmãos, e ainda continua no vício, você está à beira do caminho, você não está no caminho. Então nós precisamos cuidar. Não é fácil, mais uma vez eu repito, mas é uma decisão, irmãos. Nós precisamos decidir. Pessoas que estão na beira do caminho, porque escolheram não perdoar, esse é difícil. Quantas pessoas que estão à beira do caminho, irmãos, assim como Bartimeu, mendigando, dependendo de ajuda dos outros, simplesmente porque falta uma liberação de perdão, porque falta perdoar alguém. Cristão, irmãos, que já aceitaram Jesus, mas que estão na beira do caminho, não desfrutando de uma vida plena e abençoada, porque não perdoa. Irmão, se você não perdoar, você vai ficar na beira do caminho, vai deixar de desfrutar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A questão é, irmãos, que para andar com Jesus, é necessário, irmãos, a gente abrir mão de algumas coisas da nossa vida. E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Para andar no caminho com Jesus, irmãos, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E nós precisamos tomar essa consciência. Você quer continuar na beira do caminho? Ou você quer entrar no caminho? Irmãos, para entrar no caminho, nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas que não é legal, que não é confortável. Mas nós estamos aqui todos convertidos, que eu estou vendo a carinha de vocês, todos convertidos. Nós já aceitamos Jesus, irmãos. Nós precisamos estar no caminho o tempo todo. E se preciso for a gente fazer renúncias para estar no caminho, nós precisamos fazer essas renúncias. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos para entrar no caminho. Irmãos, como eu falei no início, na beira do caminho não é um lugar para o cristão estar.
Na beira do caminho você vai ficar mendigando, vai ficar dependendo dos outros. Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quer ser discípulo de Jesus, irmãos? Tem alguém aqui que quer ser discípulo de Jesus? É a tua meta? É o teu foco? Quer se parecer com Jesus? A palavra diz que renunciar a tudo o que possui. Eu fui buscar renúncia. Recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. Recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. A pergunta é: do que você gosta muito? Da sua casa? Do seu trabalho? Dos seus filhos? De uma comida? De uma comida sim, o pessoal está falando que comida sim. Do conforto da sua casa? Da cama? Do sofá? Irmãos, para ser discípulo de Jesus, para andar no caminho com Jesus, nós vamos precisar fazer algumas renúncias. Mas uma coisa eu quero dizer para você, para te animar. Uma coisa é certa. Qualquer renúncia que você estiver disposto a fazer, qualquer que seja, vai ser menor do que aquela que Jesus renunciou, por amor a mim e a você. Ele renunciou, irmãos, a própria vida, para que nós estivéssemos aqui hoje. Jesus entregou a vida dele por amor de mim e de você. E muitas vezes nós ficamos presos a abrir mão de 1 hora por dia para orar. Nós não queremos abrir mão 1 hora do nosso dia para ler a palavra, para ter um tempo com Jesus. Nós ficamos aí, irmãos, contando minutos, contando segundos para Jesus, e Ele entregou a vida dele por mim e por você. Nós não queremos renunciar, irmãos, o cansaço. Nós não queremos renunciar o sono. Nós não queremos renunciar a preguiça. Nós não queremos renunciar a essas coisas tão pequenas. Se o Senhor passar a ser a prioridade na nossa vida, irmãos, todo o resto vai ser resto. O problema é que o Senhor precisa ser a prioridade da nossa vida. Irmãos, se a gente quiser andar com Jesus, se a gente quiser se parecer com Jesus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas da nossa vida. Eu conheço alguns aqui, né? Alguns mais íntimos, mas eu não sei, irmãos. Eu acredito que o Senhor está falando no teu coração aí do que você precisa abrir mão, do que você precisa renunciar para ter uma vida de verdade com o Senhor, irmãos. Porque existe tantas pessoas que não desfrutam da vida abundante que o Senhor prometeu. Porque existem pessoas cristãs, convertidas, evangélicas, que aceitaram Jesus, que estão sentados à beira do caminho, passando necessidade. Eu acredito, irmãos, que é porque elas realmente não entenderam que nós precisamos ser crente de verdade. Que elas não entenderam que nós vamos precisar renunciar a algumas coisas da nossa vida, irmãos, para que a gente passe a desfrutar de uma vida plena e abundante. Enquanto nós estivermos na beira do caminho, irmãos, nós vamos ver pessoas que estão no caminho, que andam com o caminho, como diz o Fernando, nadando de braçada. Pessoas que seguem a Jesus do jeito que tem que ser, nadando de braçada. E nós remando,
porque estamos à beira do caminho, porque não decidimos ainda renunciar a algumas coisas na nossa vida para seguir a Jesus. Quarta-feira nós falamos aqui, irmãos, enquanto estivermos ocupando a nossa vida com coisas que não são importantes, irmãos, nós estamos perdendo tempo com o que realmente importa. O que realmente importa para você? Com o que você tem perdido tempo? O que você tem dado mais importância na sua vida? Seu trabalho? Não que não precise, irmãos, por favor. Não é porque eu parei de trabalhar que eu sou contra, tá? Eu gosto de trabalhar, irmãos. Em casa eu continuo trabalhando normal, tá? Só não trabalho mais fora, mas eu gosto de trabalhar. Mas o problema, irmãos, não é gostar ou não gostar. O problema é que a gente acaba focando mais nisso e esquecendo Jesus. Deixando Jesus de lado. O que tem sido prioridade? E eu já quero abrir uma brecha aqui já para... Irmãos, se você... já é uma renúncia. Se você renunciou, não renunciou ainda, aquilo que você tem feito nas quarta-feiras e está deixando de vir na célula, eu só vou te dizer uma coisa. Os que estão aqui podem vocês estão perdendo. Irmãos, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui nas quarta-feiras. Eu só vou dizer para vocês, venham, um conselho, venham, mas tragam um pacotinho de lenço. Que o negócio está feio. Quarta-feira aqui foi tenso o negócio. Era choro para tudo quanto é lado. Tragam um pacotinho de lenço. Está sendo bênção, irmãos. Venham. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Temer, andar nos caminhos, servir, guardar os mandamentos. Isso é o que Deus espera de mim e de você, irmãos. O Senhor espera que a gente coloque Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor espera uma decisão, uma posição, uma atitude nossa. O Senhor espera renúncias nossas. Nós precisamos, irmãos, largar as coisas que têm sido prioridades nas nossas vidas, que não têm sido Jesus, que têm tirado o lugar de Jesus. Enquanto nós não colocarmos o Jesus como prioridade nas nossas vidas, nós vamos continuar na beira do caminho, irmãos. Não vai, eu posso dizer que o Jesus é misericordioso, às vezes até não está tão ruim assim, mas eu posso dizer para você que poderia estar melhor. Nós precisamos da prioridade. Eu já tinha comentado com vocês aqui uma vez, mas enfim, eu acho que vem ao caso, logo no início da nossa conversão, que a gente se converteu e eu falava para Deus, mas, Senhor, não é fácil, como é que pode, assim, a gente já está na igreja e as coisas não andam para a gente, as coisas não vai, e está tudo complicado, Foi na época que nós tivemos que sair da casa, a gente morava no fundo da casa da minha mãe, a gente teve que sair de lá porque o João não cabia mais no berço, o berço era cortado para caber no quarto, o João não cabia mais no berço, hoje então nem se fala. E aí a gente teve que sair de lá, fomos morar de aluguel, tudo improvisado, irmãos. Meu Deus, que tragédia. Tudo improvisado. Cama, sofá, tudo. E eu muito revoltada com aquela situação, um dia de manhã falando com o Senhor. Meu Deus, mas quando que o Senhor vai mudar essa situação, Deus? Eu ia trabalhar de bicicleta, colocava o João na cadeirinha, porque não tinha condição de, Na época acho que a gente só tinha um carro. Era bem complicado, irmãos. E eu conversando com o João, me lamentando, que a oração não era uma oração, era um lamento, Que chega uma hora, coitado de Deus, a gente fica se lamentando para Ele, E o Senhor falou muito forte no meu coração. Enquanto você estiver buscando as coisas desse mundo em primeiro lugar, vai ser assim. Me busque em primeiro lugar e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E eu não estou falando isso para me vitimizar e nem para me glorificar. Eu estou falando isso, irmãos, para que vocês possam ver o poder que o Senhor tem quando a gente começa a buscar Ele em primeiro lugar. Quando a gente deixa as coisas que não são prioridade nas nossas vidas em segundo plano.
e passa a buscar Jesus. Jesus está voltando, irmãos. A gente leu ali no início. Ele vai voltar. Ele está voltando. Eu creio nisso. E nós precisamos tomar uma posição. Na beira do caminho não é o teu lugar. A não ser que você esteja satisfeito com a vida que está levando. Porque daí, se você estiver satisfeito, está tudo certo. Cancela a mensagem, está tudo certo. Mas de nada adianta, irmãos. De nada adianta nós estarmos aqui todo domingo, e a gente vem aqui e sobe um e fala de renúncia, e sobe um e fala de leitura de palavra, e sobe o outro e fala de oração, e vem o outro e fala de vida de santidade, e todo mundo fala a mesma coisa. Os irmãos já perceberam que o rumo está indo sempre para o mesmo lugar, né? Como os meninos falam aqui, ninguém prega os 7 passos da prosperidade, aqui a gente prega, graças a Deus, todos têm a mesma linha, santidade, buscar o Senhor. Todo domingo a gente vem aqui e fala isso. Mas e aí? O que muda na sua vida segunda-feira? Eu vejo assim, irmãos, que misericórdia, parece que tem alguns irmãos aí que, não estou falando nós aqui, né, enfim, que está sofrendo de amnésia, ouve no domingo, na segunda-feira, pronto, esqueceu tudo. Já não lembro mais o que foi pregado, já não lembro mais nada. Nós precisamos sair daqui, irmãos, hoje, decidido com o que você vai fazer de diferente a partir de amanhã, na sua vida, para você seguir verdadeiramente a Jesus. Não adianta acordar amanhã e falar, amanhã eu vou acordar e vou acordar mais cedo para ler amanhã. Não, irmão, já saia daqui decidido. O que você vai fazer para mudar a sua vida? Se você acha que precisa mudar alguma coisa. Se você acha que está na beira do caminho, você precisa sair daqui com um plano de ação pronto já, mudado. O texto que nós lemos diz que Bartimeu gritou quando ouviu que Jesus estava passando por ali. Bartimeu tinha pressa em acertar a sua vida. Ele não perdeu tempo, irmãos. Como eu disse, eram as últimas horas de Jesus. Ele não sabia. Eu também não sei. Você também não sabe. Mas o que eu sei é que ele não perdeu tempo para consertar a sua vida, para sair da beira e entrar no caminho. Muitos hoje estão esperando se aposentar. Muitos hoje estão esperando ficar em casa desempregado. Muitos hoje estão esperando se casar. Não, quando eu fazer um curso de teologia, não que você não precisa, se você acha que precisa, venha fazer. Mas às vezes você está dando uma desculpa para falar de Jesus, para mudar a sua vida. Então às vezes a gente fica dando desculpa, irmãos, para acertar a nossa vida, para consertar a nossa vida e entrar nos caminhos. Nós precisamos parar, irmãos, muitas vezes de dar desculpa e ter uma vida verdadeiramente com Jesus, seguir Jesus verdadeiramente. Nós precisamos analisar a nossa vida e ver qual que é o medo, irmãos, o que nos prende, qual é o receio que nós temos de entregar a nossa vida de verdade para Jesus, irmãos, de fazer aquilo que Jesus pede, de ter uma vida de intimidade com Ele, de ter uma vida de busca com Ele. O que prende? O que mais Jesus precisa fazer, irmãos? O que mais Ele precisa mostrar para nós? Que Ele nos ama, para que a gente possa retribuir esse amor para Ele. Ele não precisa fazer mais nada, irmãos. Tudo o que precisava Ele já fez. Mas e o que você precisa fazer para demonstrar o teu amor por Ele? Você acha que aquilo que você faz é suficiente para Jesus? De coração mesmo, irmãos. Você acha que o tempo que você tira para estar na presença de Jesus é suficiente para retribuir aquilo que Ele fez pela tua vida, pela minha vida? Irmãos, a gente pode, como eu falei, né? A gente pode estar enganando talvez nós mesmos, posso estar enganando a pastora, o Marcelo, enfim.
Mas a Jesus, a Deus, a gente não engana, irmãos. Quais têm sido as nossas prioridades nas nossas vidas? O que tem te deixado à beira do caminho? Qual será a tua atitude a partir de amanhã? O que você fará vai fazer para chamar a atenção de Jesus? O texto que a gente leu diz que Bartimeu gritou, diz que ele enfrentou uma multidão, a multidão mandava ele ficar quieto e ele enfrentou a multidão, porque ele queria falar com Jesus, ele sabia quem era Jesus, e ele enfrentou o que precisava ali, irmãos, para falar com Jesus, e Jesus mandou o chamar, e ele ficou curado, ele entendeu, irmão, que ele precisava estar no caminho, que aquela vida de beira do caminho não era uma vida boa para ele. Ele não aguentava mais aquela vida de pedinte, de esmola, de dependência dos outros. Ele sabia que Jesus é o caminho. E nós sabemos, irmãos, que Jesus é o caminho. Nós sabemos que nós precisamos entrar nesse caminho. Sabemos também que o caminho é apertado. A palavra diz isso. Fácil não é, irmãos, mas se fosse fácil... Fácil não é, mas não é impossível. Você só precisa analisar a sua vida aí e ver se você está fora do caminho, se você está à beira do caminho ou se você está no caminho. Cada um analisa a sua vida e identifique aonde você está. Se você está fora ou na beira do caminho, analisa, irmãos, de coração. Eu também, irmãos, por favor, eu estou aqui falando, mas a mensagem também é de reflexão para quem faz, para quem prepara a mensagem. O que eu preciso renunciar para estar verdadeiramente no caminho? Eu pensei muito nisso, irmãos. O que eu preciso renunciar? Irmãos, não pode ficar só a sobra para Jesus. Não pode ficar só a sobra para Jesus. Nós não podemos deixar o nosso último dia, o nosso último momento da noite. Nós não podemos deixar o nosso último momento do dia para Jesus. Tudo bem, tem gente que talvez produz mais à noite, cada um com... Mas assim, eu não sei, né? Talvez seja só comigo que à noite eu já estou com o olho fechado, o olho aberto. Como é que você vai ter uma intimidade com Jesus? É fácil, não é, irmãos? Nós adotamos uma política diferente lá em casa, de uns dias para cá, de acordar de madrugada para orar. Olha, irmãos do céu, eu queria dizer para vocês que é fácil, mas não é. Não é, irmãos, o corpo pede para ficar na cama. Ele não quer sair. Quinta-feira a gente foi dormir bem tarde. E aí, sexta-feira, o relógio despertou. Não vou mentir para vocês, irmãos. Eu desliguei o relógio e voltei para a cama. E eu voltei para a cama e ali eu fiquei. Você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Enfim, para a honra e glória do Senhor, a briga durou 5 minutos. 5 minutos durou a briga. E eu levantei e desci para orar. Eu queria, irmãos? Não, o meu corpo queria? Não queria, irmãos. E o inimigo sabe. Ele sabe, ele vai fazer de tudo para não deixar a gente levantar. Ele vai fazer de tudo para não deixar você pegar a palavra para você ler. Ele vai fazer de tudo para você não estar aqui na quarta-feira. Ele vai fazer de tudo para você não estar aqui na sexta-feira. Mas nós precisamos renunciar. Nós precisamos vencer o comodismo. Nós precisamos vencer o cansaço, irmãos. Quando isso vier na sua mente, lembre-se, irmãos, nada do que você fizer, nada, vai ser maior do que Jesus fez por mim e por você. E venha, busque, ore, coloca uma meta na tua vida, coloca um horário.
E comece a fazer, irmãos, como eu disse, não vai adiantar a gente vir aqui e eu ter falado tudo isso e a gente amanhã fazer a mesma coisa. Irmãos, nós podemos também nadar de braçada. Nós podemos. Só que para nós nadar de braçada, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma posição. Nós temos que sair da beira do caminho e entrar no caminho verdadeiramente. Parar de fazer as coisas de qualquer jeito. Parar de deixar o resto para Jesus. Quando Jesus for a nossa prioridade, o resto vai ser resto. E você vai ver que tudo faz sentido na tua vida. João 14:6, eu já li, mas vou ler novamente. Eu sou o caminho. Você está disposto a andar nesse caminho? Que nós possamos, irmãos, ser verdadeiros seguidores de Jesus. E não somente admiradores na beira do caminho. Que nós possamos realmente sermos discípulos de Jesus. Andar com Ele no caminho. E sair da beira. Desfrutar de uma vida abundante. Desfrutar de uma vida plena. Mas para isso, irmãos, cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma atitude. Vai ter que colocar no papel o que você quer renunciar. E o que você quer fazer. E acima de tudo, irmãos, tirar do papel e começar a fazer. Eu quero convidar você, só para aqueles que se acharam fora do caminho, ou para aqueles que se acharam à beira do caminho. Se você quiser orar, convido você a se colocar de pé, para que a gente possa estar orando. Vamos estar entregando esse momento para Jesus. Se a palavra falou contigo, se tem algo que você precisa renunciar, se muitas vezes você tem deixado Jesus em segundo plano, se você às vezes tem priorizado outras coisas, se Jesus não tem sido o teu primeiro plano, fala com Ele, irmãos. Aquele Jesus que passou lá, aquele dia, quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele está passando por aqui, Ele está aqui. Se você tem algo a falar para Ele, irmãos, se o Senhor tocou algo no seu coração, que nós possamos estar orando por Ele neste momento, amém? Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor meu Deus, as nossas vidas. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer, Deus, pela palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Que o Senhor nos despertou, Pai, com relação a estar fora do caminho, a estar à beira do caminho, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que estamos andando com o Senhor no caminho, Pai. Mas nós temos deixado a desejar, Senhor, em tantas coisas nas nossas vidas, Pai. Muitas vezes, Pai, nós temos escolhido coisas, Senhor, que não é o Senhor em primeiro lugar. Muitas vezes, Pai, nós temos deixado o sono, o cansaço, Pai, a preguiça, Senhor Deus, tomar conta das nossas vidas, Pai. Senhor, e nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ser, Senhor, aquele que vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós possamos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ti, Senhor. E entrar verdadeiramente, Senhor Deus, nos Teus caminhos, Pai. Senhor, se tem alguém, Pai, que está nos assistindo, Pai, que sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus, que eles possam fazer, Senhor Deus, que eles possam entrar em contato, Deus, e acertar suas vidas, Pai. Deus, se alguém aqui na igreja sentiu, Pai, que anda, Senhor Deus, à beira do caminho, Pai, que tem deixado a desejar, Pai, que realmente, Senhor Deus, a partir de amanhã, Pai, possa tomar uma decisão, possa fazer algo diferente, Senhor meu Deus, para ter uma vida verdadeiramente contigo, Pai. Que nós possamos ser, Senhor Deus, verdadeiramente discípulos seus, seguidores seus, Deus, e não admiradores seus, Pai. Pai, nós queremos, Senhor Deus, ter uma vida de abundância, Pai, como a Tua palavra nos promete, como a Tua palavra nos garante, Pai. Nós queremos uma vida plena, Pai, uma vida abundante, Senhor.
Mas nós sabemos, Pai, que isso depende muito de nós, Senhor. Que isso depende totalmente de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, aonde nós temos fraquejado. Nos ajuda, Senhor Deus, aonde nós temos sido fracos, Pai. Para que nós possamos, Senhor Deus, entrar nos Teus caminhos, Senhor, e ter uma vida plena, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada, Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.